Amém? Glória a Deus. Mateus 15, 32, a multiplicação dos pães. Sim. Não, perdão, 14. É porque a outra é a segunda multiplicação, é a primeira, 14. 32? Isso, 14, 32. Não, 14, 13. 14, 13. Mateus 14, 13. Que eu abri ali na segunda multiplicação e o assunto é parecido. Amém? Amém. Todos encontraram? Amém. A palavra diz assim, ó: e Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dai vós mesmos de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-o aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, a Deus, glorificamos, Senhor, o teu santo nome. Pai amado, nós te pedimos, Senhor, que fale conosco nessa noite, que derrame, ó Deus, a unção do poder sobre nós, e que ajuda-nos, ó Deus, a ouvirmos a tua voz, Senhor, com temor. Ó Deus amado, que o Senhor venha falar a cada coração nesta noite, derrama a tua unção, do teu poder. Ó Deus, eu quero entregar a ti desde já, Pai, toda a honra, toda a glória, e já te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Irmão, podeis sentar. É um texto simples, né? Os irmãos conhecem o texto. Às vezes a gente olha para o texto e nós conseguimos ver somente a grandeza do milagre, né, que foi feito, né? Mas aí a gente não vê que Deus tem falado conosco. E quando a gente começa esse texto aqui, quando ele começa, ele fala assim, ó: e Jesus ouvindo isto o quê? Aí se você for ver nos versículos anteriores, está citando a respeito de João Batista, ó: e naquele tempo ouviu Herodes o tetrarca, capítulo 14, versículo 1, né? Naquele tempo ouviu Herodes o tetrarca a fama de Jesus, e disse aos seus criados: este é João o Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Olha só, o camarada estava achando que Jesus Cristo era o João Batista que ele tinha mandado matar. E aqui, depois, conta aqui um pedacinho do texto, né? Porque eles odiavam o João Batista, a mulher, porque João Batista tocou na ferida, tocou no assunto que
e muitas vezes a pessoa não toca. Tem situações que se a gente tocar no assunto, a gente faz inimigo. Não é verdade? Nós fazemos inimigo. Hoje as igrejas, os pastores têm que tomar cuidado no que fala, no que ensina, mesmo estando escrito nas Escrituras. E o caso aqui de João foi isso. O João falou assim: mas é lícito você ficar com a mulher do seu irmão, cara? O camarada estava com a mulher do irmão. E depois a cabeça de João o preço que foi pago para ele tirar a cabeça de João foi ele ter a sobrinha. Ter a sobrinha. Ele olhou para a sobrinha, gostou. Então, nessa época, a maldade está explícita no homem, né? Aí era para ele proteger a sobrinha dele, é filha do irmão dele, mas ele se interessou na sobrinha, e a mulher, observando que ele gostou da sobrinha, ela foi e cedeu a filha em troca da cabeça de João, porque ela estava ofendidinha, porque João expôs o pecado dela, de ter se deitado com o cunhado. É verdade? Então, mas é pecado, irmãos. Pecado é pecado. Agora, tem situações, tudo é o tempo de Deus, né? Então aqui o Herodes tetrarca, porque já era o treta, né? O quarto Herodes, né? E numa sequência, ele estava achando que Jesus era o João ressuscitado, que o povo estava seguindo Jesus, e Jesus estava fazendo uns sinais, uns milagres. Amém? Então ele já estava querendo aqui já arrumar um jeito de pegar Jesus e matar de novo. E é por isso o texto diz assim, e Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, né? Então Jesus se retirou dali. Tem hora que o momento não é de confronto, tem hora que você tem que retirar, tem hora que você tem que deixar, né? Tem coisas que não adianta, né? O João Batista falou, não adiantou nada, perdeu a cabeça. Por que Jesus ia perder a dele também antes da hora? Não é verdade? Antes da hora, se ele já tomou conhecimento dos fatos, já sabe o que aconteceu. Então, irmão, tem situação que nós temos que simplesmente nos afastar. Nos afastar. A Bíblia, mas Deus não é amor, igual viu uma pessoa falando assim, uma pessoa sem um pingo de entendimento, a pessoa falou assim, mas você, usando aí o nosso ambiente político, não tem jeito, a gente tem que usar um ambiente político porque a história está muito engraçada, né? Uma pessoa sempre que eu conheço, sem noção nenhuma, falou assim, mas vocês tinham que orar por ele. Orar por ele é uma coisa, vai votar nele sabendo quem vai fechar a igreja, que vai apoiar aborto, vai não sei o que, é outra coisa. Agora, orar por ele é uma coisa, se associar a ele é outra, concordar com ele é outra. Amém? Então não significa que a gente odeia esse candidato, significa que a gente não aprova a conduta dele. É como assim, porque Deus ama o ser humano, mas ele odeia o pecado. Não tem como Deus pecar. Não tem como Deus conviver na prática do pecado. Se você ficar na prática do pecado, não vai andar com Deus. Porque a própria Bíblia diz assim, andará os dois juntos se não houver acordo. Não é verdade? Se você é uma pessoa que adora futebol, aí você tem um amigo que nem vai ser seu amigo não gosta de futebol, só corre de basquete. Um vai para o jogo de basquete, o outro vai de futebol. Como é que vai andar junto? Amém? A mesma acontece com os casais, né? Com os casais. Se um tem uma religião, o outro tem outra, é difícil de andar junto. E o provérbio fala isso, andarão os dois juntos se não houver acordo. Se você vive se Deus é santo e vive na prática da santidade, e você quer andar na prática do pecado, não vai ter como andar com Deus. Como Davi fala assim no Salmo 23, que aí pegar o Salmo 23 e pendurar na parede e falar assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, colar no carro, isso é fácil, mas será que o Senhor está sendo o seu pastor mesmo? O que é o pastor? O pastor é aquele que conduz as ovelhas, ele não dá só alimento, não, ele conduz, a ovelha pasta onde ele quer que ela paste.
Não é ela que escolhe. Tá, vou pular a cerquinha aqui e vou escolher. Não. Ora a Deus, né? E deixa Deus conduzir você ao pasto seguro. Agora, Deus só vai pastorear, só vai cuidar, não vai te deixar faltar. Você vai ter sempre o suficiente, o necessário, se você estiver ouvindo a voz do seu pastor, que é Jesus Cristo, a palavra de Deus. Não é o pastor Carlos. O pastor Carlos é só um instrumento. É só um instrumento. E que se eu começar a falar diferente, Deus tira. Deus tira. Porque eu sou chamado para falar, para ser a voz dele, para falar o que ele quer falar. Não é o que eu quero. Mas quando você pega um pastor manipulador, com outras intenções, por que a palavra fala assim, ó, pastor não pode ser de sorte da ganância, não pode ter mais de uma esposa. Se o camarada tem intenção de ter mais de uma esposa, não pode ser pastor. Se tem intenção de ficar rico, vontade, desejo de ficar rico, não pode ser pastor. Porque ele vai começar daqui a pouco a manipular a situação e falar aquilo que Deus não está mandando falar. Porque se Deus fala assim para o camarada, ó, é para juntar o tesouro no céu, porque aonde tiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Eu estou pregando para você ir para o céu, não é para você virar empresário, não. Não é autoajuda aqui. Eu prego que Deus cuida, que Deus sustenta, nos sustenta, que o necessário nós sempre vamos ter, mas o objetivo desse lugar é preparar você para a morte, sabia disso? O pastor quer que eu morra? Não. O pastor quer que se você morrer, esteja preparado, saiba para onde vai. Você não sabe, vai morrer essa noite ainda, viu, mano? Pega um olho assim, não, fica tranquilo, não é revelação, não, Deus não está me falando nada que você vai morrer agora, fica tranquilo. Mas se Deus vier buscar, você tem que saber para onde está indo. O pastor não ensinou, não. Aí Deus vai vir na minha orelhinha e vai me levar lá para o meio do Satanás. Aí, seus perversos. Ele não ensinou o camarada o caminho do céu. Amém? Então o objetivo da igreja é esse. Então tem que ter sabedoria. E Deus tem que nos dar sabedoria, né? E nós precisamos de pedir sabedoria a Ele, escolher. Sabedoria é uma coisa que é Deus quem dá, mas dá a quem pede, como o Tiago disse. Se algum de vós precisa de sabedoria, peça a Deus. Ó, amém? Peça a Deus. Deus nos dá sabedoria. Porque se você está sendo conduzido por Ele, nós somos ovelhas, e Ele é o bom pastor. Ele fala assim, eu sou o bom pastor, que dou a minha vida pelas ovelhas. Ou seja, Ele deu a vida dele, amém? Para nos salvar, para nos conduzir. E se você é a ovelha dele, entregou a sua vida a Ele, Ele vai te conduzir, meu irmão. Ele não vai te deixar sem resposta, não vai te deixar sem alimento, sem a água cristalina, sem vestir, sem cuidar. Ele não vai deixar. Se estiver enfermo, Ele vai cuidar. Vai cuidar de nós. Ele cuida de nós. Porque Ele cuida das ovelhas. Se você é ovelha, Ele cuida. Ele não deixa as ovelhas abandonadas. Se tiver uma só perdida, a Bíblia diz que Ele vai lá buscar. Ovelha. Ovelha é aquela assim, ó, que tem Ele como Senhor da vida dela, que ouve a palavra dEle, que segue o espaço dEle. Aí você não sabe o que fazer, Ele vem e mostra como é o seu caminho, vem e te conduz pelo caminho. E mediante essa situação, Jesus se retirou dali num barco, né, para um lugar deserto. Quer dizer, ele atravessou, pegou o barquinho lá, né, naquele mar da Galileia lá, atravessou para um lugar deserto e apartado, ou seja, apartou da multidão. Sabendo o povo, olha só, sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. Olha só o que acontece. O povo, ouvindo que Jesus já atravessou para o outro lado, o mar da Galileia, não é a praça de Pedretada, é um negócio grande. Jesus atravessou de barco para o outro lado,
o deserto, quer dizer, porque a cidade devia estar para o lado de cá, o mar da Galileia devia dar fundo lá para o deserto, né? Eu nunca fui lá, mas como que diz a palavra, se apartou para o lugar deserto, então ele saiu de perto da cidade e foi para um lugar deserto. Mas aí o povo que quer ouvir, quem quer ouvir a voz do Senhor, quem quer ser tratada pelo Senhor, ele se esforça. O texto diz que eles saíram a pé. Jesus foi de barco, mas eles foram a pé. Amém? Jesus atravessou para o outro lado, mas ele falou assim: eu quero ouvir a Deus, eu preciso de Deus. E o texto vai dizer depois que ele curava os enfermos, quer dizer que levava os enfermos com ele. Se você precisa de Deus, se você precisa de Jesus, você tem que procurar Jesus, tem que buscar Jesus. E às vezes buscar Jesus envolve pagar um preço, irmãos, envolve um esforço. Aqui entrou um esforço literal, mas que nós podemos aplicar ao esforço espiritual do qual Paulo falou. O reino dos céus é conquistado por esforço, porque Jesus fala assim: ó, ninguém vem ao Pai senão por mim, então eu preciso estar com Ele. Se eu quero chegar ao Pai, eu preciso estar com Jesus, eu preciso ser de Jesus. E ele fala assim: eu preciso ser ovelha dele, porque ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Amém? Tem sede de Deus. A ovelha serve o seu pastor. Isso acontece até no literal, né? Se Deus não colocar você nesse lugar, não adianta que você não fica. Agora, se você chega aqui e identifica com a palavra do pastor, aí você vai começar a querer ouvir a palavra mais e mais, porque enquanto estiver sendo falado de Deus, a pessoa vai se identificando, né? Então o povo fez um esforço, foi a pé. Eu me lembro quando eu me converti, eu estava numa situação muito difícil, né? Não tinha carro, com duas crianças pequenas, eu e a minha esposa, e nós fomos, olha só, fomos para a igreja lá no Nazareno, lá na Limeira, lá naquela entrada lá, na Nova Vida, igreja Nova Vida mesmo, e fomos parar lá, irmãos, e de ônibus, e aí eu comecei a ir de ônibus e ia a todos os cultos, quer dizer, tinha que pagar passagem, e a maneira difícil eu tinha que pagar passagem, e não era só minha não, minha da mulher, as crianças não me lembro se uma já pagava, ou se as duas pagavam, entendeu? E tinha que pagar a passagem, não me lembro se as duas pagavam, eu sei que eu tinha que pagar a passagem, era uma maneira difícil, sem carro, sem nada, indo para lá, e às vezes, a igreja lá é uma igreja próspera, muitos irmãos com os carros lá na porta e tal, eu nunca pedi carona a ninguém, uma vez ou outra que alguém me ofereceu, mas era muito raro também, não me lembro de alguém ficar me levando de carona, mas eu não falava o que era, não falava nada, acabava o culto, ia para o ponto do ônibus, porque eu estava ali para buscar Deus, eu não estava ali para avaliar os irmãos, para pedir carona, nada, eu estava ali para buscar a Deus. Agora o irmão que tem carro, ele tem que se comover, né? Saber que o irmão vai para o mesmo lugar, duas crianças, né? Você não precisa mudar a sua rota, mas se você vai para o mesmo lugar, tem um coração propenso, né? Porque depois você fala assim: o carro não é meu, o carro é de Jesus. É de Jesus, mas tu não leva não, o irmão, cara. Não faz uma obra com ele, então como é que é de Jesus? Só faz para você, né? Então eu via isso, eu não tinha carro. Aí passou, e eu ia de ônibus, aí depois eu virei obreiro tem que usar gravata, e eu ia de ônibus de gravata, porque a gente tem vergonha até de carregar vídeo, eu já ia de gravata do ônibus, e eu ia todo alegre, por estar servindo na casa do Senhor, me arrumaram, botaram minha gravatinha, e ia todo empolgado de ônibus. Aí hoje você vê o pastor comprando carro, né? Algumas vezes eu compro até carro zero, não é carro mais caro que eu comprei, foi a Spin, né? Mas a maioria é carro simples, mas é igual esse que eu estou agora, é um carro simples, mas é zero, fica mais de 5 anos, você fica sem ir no mecânico, entendeu?
Mas você não sabe que eu já andei num Fusca enfumaçado, no primeiro carro que eu comprei para ir para a igreja, chegava na igreja fedendo a fumaça. Não sei por que a fumaça do Fusca entrava por dentro ali, daquela bala dele ali, fumaçava o carro todo. Chegava lá parecendo que estava no churrasco, uma fumaça assim, entendeu? E você não sabe o preço que a gente pagou, o preço que alguém pagou. Amém? Por isso Salomão diz assim, ó, Deus fala assim, ó, eu sou testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Por que ele fala isso? Porque naquela época a mulher ia envelhecendo, o camarada queria largar a mulher. Quer dizer, a mulher pagou um preço, andou junto, andou no carro enfumaçado, aí agora na hora de andar no carro novo, troca de mulher. E crente faz isso. Quer dizer, vai na igreja, né? Tem fama de crente, mas isso não é uma atitude cristã em lugar nenhum na Bíblia, nas Escrituras. Amém? Então, irmão, nós temos um preço para pagar. Quer ouvir o Senhor? Tem que abrir mão de alguma coisa. Quer ouvir o Senhor? Tem que se esforçar, tem que se empenhar. O povo de Jesus entrando só para o lado, eles foram a pé. Foram a pé, mas não deixaram de ouvir a Jesus e o milagre que ele ia fazer. Os que desistiram, que o texto fala, provavelmente teve um grupo que foi para o outro lado, não vou não, eu gosto de ir perto da minha casa, né? Eu gosto de ir ali que tem churrasco, não tem churrasco, não vou nesse culto não. Hã? Bom, não fala isso, mas certamente que alguns desistiram. Quem desistiu perdeu o milagre que Jesus fez mais à frente, né? Testemunhou. E ele vai assim, ó. E apartando, sabendo o povo que o povo seguiu a pé desde as cidades. E Jesus saindo, viu uma grande multidão. Ele saiu do barco e tinha uma multidão lá de novo, esperando ele. E possuído de íntima compaixão com elas, curou os seus enfermos. Olha só que tremendo, irmão. Jesus, ele tem compaixão. O que é compaixão? Compaixão seria assim sinônimo de misericórdia. Sinônimo de misericórdia, né? E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O que é que misericórdia tem um sentido assim de mais de perdoar, né? Você como assim? Porque fala assim, só a causa de não sermos consumidos, quer dizer que os nossos pecados por causa dos nossos pecados já éramos para sermos consumidos, mas no entanto Deus é misericordioso e longânimo, ele tem paciência. O que é longânimo? Ele é paciente, ele espera o nosso arrependimento, ele nos dá tempo para nos arrepender. E Jesus falando de compaixão, ele está falando assim de sentir a nossa dor, a nossa necessidade, porque aqui vai dizer que ele curou muitos. Ele ficou, poxa, esse camarada atravessou esse rio a pé, veio rodeando no mar, carregando o doente, veio mancando, veio de mureta. Quando ele fala assim, olha só quem falou assim, ó, primeiro disse que a multidão foi a pé, não foi? E agora está falando assim, ó, que saindo ele viu uma grande multidão e possuindo de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Então tinha gente que estava aí nesse culto que estava enfermo, não ficou em casa não. Os que ficaram em casa, não quiseram ir, não foram curados nesse dia, que justo nesse dia Jesus, movido de compaixão, curou os enfermos. Aí, então quer dizer que pessoas pagaram preço com enfermidade, com dores, com dificuldade, não deram nem um carrinho para ele, não teve ônibus para levar, nem nada, e foram andando. Charrete, naquela época não tinha ônibus, né? Charrete, né? Aquela biga, né? Não tinha nem uma biga, nem o Jesus para entrar na cidade, ele andou no jumentinho. O barco que ele pegou era emprestado, porque ele era amigo dos pescadores, né? Como o pessoal está falando agora, como diz o Marlon Brando, né? Você não precisa saber tudo, você tem que ter o telefone de quem sabe. Não é verdade? É verdade, mas você tem que saber tudo, né? Tem que ter o telefone de quem sabe, tem que saber quem é que sabe. Jesus não era dono do barco,
mas ele tinha amigos que tinha barco. Ele chegou na cidade para se hospedar, fazer a Santa Ceia. Ele vai lá naquela rua e tal. Ó, o mestre está aí, quer saber onde é que vai ser a ceia. Já mandou ir na pessoa certa, porque ela não podia ter recusa. Vai lá, pega o jumentinho emprestado e depois devolve e tal, entendeu? E ele já sabe que a pessoa vai ceder, porque ele conhece e move os corações. Amém? Conhece e move os corações. Então, quando você se esforça, se empenha em fazer a obra de Deus, sim, e a obra, eu tenho dito sempre, a obra de Deus é a sua salvação, tá? Deus não morreu na cruz, aí vem aqui, limpa igreja, faz não sei o que, faz não sei o que lá, né? É o espaço físico, mas Deus está tratando da nossa salvação, essa é a obra de Deus, amém? Essa é a obra de Deus. Então, quando você se empenha em fazer a obra de Deus, quer dizer que Deus está operando na sua vida. A qualquer momento você pode ver um milagre acontecer. Quer dizer que antes dele multiplicar os pães, pessoas já tinham sido curadas. Por quê? Porque se esforçaram, porque se empenharam. Se empenhou e Deus se compadeceu deles, né? Jesus teve compaixão. Aí às vezes a pessoa fica meio melindrosa. Deus não tem pena de mim, Deus não sei o quê, porque Deus sabe que mesmo com aquela dor você podia estar querendo cultuar a Deus, porque Deus sabe que mesmo por causa de uma determinada situação você devia ter cultuado a Deus, porque a nossa esperança, a nossa cura, o nosso fortalecimento está em Jesus. Então nós temos que ir aonde Jesus está. E onde que Jesus estava? Na frente da multidão. Então você tem que ser mais um na multidão. Nós tínhamos que ser mais um na multidão. Aí não se empenha, não se esforça, né? Aí depois não sei o quê. Por quê? Tem que se esforçar, irmão. E tem uma coisa, não é se esforçar porque você quer ser curado, não, tem que se esforçar porque você quer Deus. Aí ele é igual os amigos de Daniel, né? Ele falou assim: se o Senhor quiser livrar, ele livra, mas nós não vamos ajoelhar por você. Isso honrou a Deus demais, irmão. O camarada deu a vida dele para entrar numa fornalha ardente 7 vezes mais, e nós vimos o que aconteceu. O Senhor entrou com ele, porque ele não fez voto, ele não fez desacato. Eu só vou entrar se o Senhor for me livrar. Não falou nada disso. Eu estou disposto a morrer, mas não vou ajoelhar para você, porque eu só ajoelho para o Deus soberano, que é o meu Senhor. Amém? Então, se ele quiser curar, ele cura. Se ele não quiser, eu vou atravessar o mar, é assim mesmo. Eu quero ouvir ele falar, porque nem só de pão viverá o homem, né? Mesmo que ele não me cure, mas eu preciso ouvir o que sai da boca de Deus. Amém? E alguns foram curados por causa disso. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. O discípulo estava preocupado. O que aquelas pessoas iam comer? Porque já estava chegando já de noite, à tardinha, né? Depois vai comer o quê? Vai ficar onde? Porque eles certamente que eles têm um acampamento, eles têm o suficiente para eles. Se você for lá ler o texto de Lucas, se fala a memória, fala: está aí só um menino com 5 pães e 2 peixinhos. E aí tem uns pregadores que usam isso aí para falar que o menino, uma multidão de 5.000 homens, mulheres não eram contadas, 5.000 homens, mulher e criança não eram contadas, então quer dizer, tinha umas 15.000 pessoas. Mulheres sempre tem mais do que homem, né? Vê aqui na igreja, sempre tem mais do que homem. Então, aí o camarada, não, veio o coração do menino, o menino bonzinho, deu a merenda dele. O menino tinha uma merenda de 2 pães e pão, aquele negócio assim, né? Também não imagina aquele pequenininho assim, não, né? A gente faz assim, não. É aquela roda assim, aquele pãozão assim, né? Todo jeito é um milagre, porque são 5.000 pessoas, né?
É aquele pãozão assim. O menino não levou um pão daquele, 2 pães daquele merenda, 5 peixes. Né? E é claro que certamente aquele menino estava negociando, estava gritando, tem um pãozinho aqui, 5 pães, tal, ainda tem 5, tem 5 peixes, 2 pães, ainda tem 2 peixes, né? Mas acabava com o menino, deu uma merenda dele, não deu. Jesus mandou, o discípulo foi lá e comprou, né? Só que não dava para nada. Então, nós não vamos entrar nesse detalhe agora, mas eu vejo o pregador falando, o menino deu uma merenda dele, menino bom e tal, e não é isso. Como é que Felipe ia saber que tinha um menino naquela multidão toda, se ele não tivesse gritando que tinha 2 pães e 5 peixes na mochilinha dele? Como é que ele ia saber disso? Certamente ele tinha uma banda, ou estava com um cestinho gritando, né, aquela multidão, né, porque senão não tinha como saber, mas esse é outro detalhe. Bom, e Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão dele. E cedo chegada a hora da tarde, os discípulos achou que já era tarde, né, para despedir a pessoa, como é que vai fazer e tal, viu, irmão? A natureza humana nossa é de desistir. Como é que eu vou fazer com essa turma aí para dar comida essa turma aí? A nossa natureza humana é de ir pela loja, não é verdade? Como é que eu vou fazer para arrumar um dinheiro amanhã para pagar a conta? Como é que eu vou fazer para não sei o quê? Como é que eu vou fazer a compra do mês? Como é que eu não sei o quê? E o negócio está feio, e não sei o que lá, e Deus está no controle, irmãos. Não vamos ver isso aqui agora. O discípulo estava usando um meio natural. Mas quando a gente lidar com Deus, quando você lidar com Deus, quando você entrega a sua vida a Deus, quando você confia em Deus, aguarde. Não espere só o natural. Porque Deus pode fazer um sobrenatural. Ele pode abrir uma porta onde não tem porta. Lembra sempre de Israel, né? Mesmo depois daqueles sinais todos no Egito, aquelas 10 pragas, ainda assim o povo diante do mar estava blasfemando, murmurando, diante do mar. Então a gente aqui para morrer aqui, não tinha sepultura no Egito, não, olha só. Em vez de aguardar em oração e ver o milagre de Deus, na última hora Deus vai operar. Às vezes Deus espera até o último instante. Lembra de Samuel? Saúl estava indo sair para uma batalha, o exército estava se dispersando, ele ficou preocupado que Samuel não chegava para fazer o sacrifício, e ele só ia para a batalha depois do sacrifício. Aí ele viu que o exército de Israel era composto de 12 tribos. Então eles começaram a se dispersar. Saúl, para garantir que o exército não dispersa, ele deu um jeito. Ele não era sacerdote, mas ele foi lá e sacrificou e fez o sacrifício. Ele acabou de fazer, Samuel chegou. Olha só, por causa de mais um pouquinho, Samuel falou assim: o Senhor ia confirmar o teu reino hoje. Olha só, a tua vitória ia chegar hoje. Deus ia fazer um milagre hoje, Deus ia fazer uma bênção hoje, Deus ia abrir uma porta hoje. Mas você não esperou, cara, até a última hora. Porque Deus só opera quando não tiver mais jeito, quando Ele vê que você está confiando nele. Quando você assume para o Senhor, eu não posso mais nada, eu não consigo mais. Se você está sendo verdadeiro, é a hora que Deus vai operar. A palavra assim: não diga o fraco, diga eu sou forte. Porque quando você está fraco, aí você vai ficar forte. Amém? Porque Deus vai começar a operar na sua vida, vai começar a te dar força. Mas enquanto nós estamos indo na própria força, nós corremos o risco de perder a batalha, de perder a nossa confirmação. Porque o reino dos céus é necessário ser confirmado. Aceitei Jesus, porque eu tenho a igreja que fala isso. Uma vez salvo, está sempre salvo. Não. Você está salvo quer dizer que você está no caminho da salvação. A salvação é um caminho, não é um lugar definitivo. A não ser que você aceita Jesus e pá, fulminar. Aí foi salvo, não perde mais. Mas se tu aceitar Jesus e não foi levado ainda, Jesus falou assim: eu sou o caminho que leva o Pai, né? Ele não falou que
traz lá daqui. Aceitou e já estava, não, ele é um caminho, que é um caminho, isso fala da nossa vida cristã, do dia a dia, de perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Agora, de qualquer forma, a graça é de Deus, o mérito é de Deus, porque se Jesus não é um caminho, você vai perseverar onde? Como é que você vai chegar a Deus se Jesus não viesse e fosse sacrificado para ser o nosso caminho para ir para o céu? Não ia ter caminho. O caminho para o inferno já está pronto há muito tempo. Bom, no lugar deserto, ele estava preocupado no soberano. Como é que ia fazer? Com a visão humana. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhe vós mesmo comer. Ou seja, Jesus não despede ninguém com fome. Aí, olha a misericórdia, olha a compaixão de Deus aqui operando de novo. Não, fica até agora vai sem comida. É igual o Evangelho ensina também. Você vai ensinar o Evangelho, aí você chega lá, vê a necessidade da pessoa, aí você prega a palavra de Deus, você tem condição de dar uma ajuda, e não dá, você não mostrou o amor de Deus, ficou só em palavra. E Jesus falou assim: não, o povo está ouvindo até agora, olha só, alimentou-se do Espírito, o povo estava alimentando o Espírito, o povo estava ouvindo a voz, o povo estava se alimentando da palavra que saía da boca de Deus. Agora Jesus vai suprir o alimento material, não quer que saia sem alimento. Está vendo? Deu prioridade ao primeiro reino dos céus, ouviram a Deus, porque já era tarde, quer dizer que ele estava ouvindo a palavra desde cedo. Andaram a pé, né? Enfermo, machucado, chegou lá, Jesus curou eles, e agora na hora de ir embora, Jesus falou assim: agora vai alimentar o corpo, vai sair fraco aqui, fisicamente. Amém? Não é aquilo que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha, aqui ele faz as duas coisas: alimentou o povo espiritualmente, e agora ele vai fazer o milagre do alimento do pão físico. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. No caso que era o garotinho estava lá. E ele disse: porque como é que vai fazer com 5 pães e 2 peixes essa multidão aí? Às vezes, irmãos, você fala assim: não, fulano é um discípulo de Jesus. Os discípulos de Jesus foram igualzinho nós somos hoje. Às vezes a pessoa fala: Pedro, aí acha que o pastor Carlos é muito menor que Pedro, não sei o que, é muito menor, porque devido ao martírio que ele sofreu, ele pagou, ficou muito maior agora, mas tinha os mesmos defeitos. Inclusive Pedro negou Jesus 3 vezes, antes da noite acabar, antes do galo cantar na madrugada, negou Jesus 3 vezes, e Jesus sabia que ele ia fazer isso. Jesus sabe da nossa fraqueza, ele nos conhece, mas ele nos dá força para que tomemos uma atitude diferente, para que possamos nos levantar, irmãos. Lembra de Pedro? E aí, por causa de Pedro negar Jesus, ele ficou mal. Mas quando Jesus ressuscitou, sabe o que ele falou? Vai lá, avisa os discípulos, tem 12 discípulos. Ele falou assim: avisa os discípulos e a Pedro. Colocou o nome de Pedro separado. Citou o nome de Pedro assim, e a Pedro. Por quê? Quem sabe que Pedro estava arrasado, estava se sentindo mal, recusado. Uma certa feita, assim que eu aceitei Jesus, eu fui para um encontro da igreja, um passeio, chegou lá, tinha futebol. Aí me veio um camarada que era um problema lá na igreja, um problemático lá na igreja. Rapaz, ele pulou aqui na minha costela assim, mas do jeito que ele pulou, a perna voltou assim no alto, assim, bateu aqui, eu já mandei de volta, assim. E eu gostava de mandar uma capoeira, aquele negócio, era novo ainda, né? 35 anos, mandei a perna de volta. Aí o meu pastor na beira do campo gritou assim: irmão, eu parei a perna no alto assim. Na hora, eu escutei: irmão, parei a perna, mas ia pegar no meio do peito dele, entendeu? E sabe o que aconteceu comigo? Acabou o passeio para mim.
saí do futebol, fui lá para o quartinho que a gente estava hospedado lá dentro de uma vila, fiquei lá chorando literalmente, irmão, de lágrimas direto. Parecia que alguém tinha me espancado, e vim depois no ônibus, que era excursão, vim no ônibus chorando até em casa com vergonha de olhar para todo mundo, envergonhado com aquela situação. Aí eu fico imaginando como é que Pedro ficou arrasado. Se Deus não me dá força, era perigoso eu nem caminhar mais, nem seguir mais a Jesus. Mas aí, irmão, Deus conhece a nossa fraqueza, Deus conhece a nossa necessidade, Deus conhece a verdade do nosso coração, que embora Pedro seja duro e tal, mas era verdadeiro no coração. De fato ele tinha intenção, ele não conseguiu não negar Jesus, mas ele tinha a intenção de não negar. Quando chegaram aqueles homens, outra situação que ele ficou chateado, ele até ficou meio chateado com Jesus, porque os camaradas chegaram para prender Jesus, ele puxou logo da espada. E outro detalhe, você reparou que Pedro tinha uma espada? Andava armado? Ele puxou a espada e cortou a orelha do mal. Aí Jesus, em vez de começar ali uma revolução, botou a orelha do rapaz no lugar e se entregou. Não, pode deixar que eu vou com ele, tal, sem fazer mal para ninguém, né? Então, isso aí desanimou Pedro. Aí, talvez até por causa disso, ele negou. Por quê? Porque ele ficou sentido. E Jesus sabia que ele ia negar, e os motivos Jesus sabe também. Amém? Então Jesus conhece os nossos motivos, Ele conhece o nosso coração. Às vezes a pessoa fala um não, mas obrigado. Sabe? É igual a nós às vezes nós queremos dar alguma coisa para o nosso filho, mas somos obrigados a falar não. Ou porque não vai ter condição, ou porque vai fazer mal para ele, e ele fica muito triste, muito sofrido, e a gente não queria ficar, o meu netinho, tadinho, ele tem problema, a gente quer dar as coisas a ele fica, eles vão ver ele, né? Ele chora sentido, sentido, vontade de fazer a vontade dele, mas não vai fazer mal para ele. Então às vezes ele tem que falar não. Às vezes Deus fala não para você, mas é porque Ele te ama. Às vezes Ele ainda não deu a você o que você tem pedido a Ele, mas Ele te ama. Amém? É porque ainda está no prazo dele, no tratamento dele. E ele fala assim, e ele trazendo aí, quando ele falava que só tinha aquilo ali, o que aconteceu? Jesus falou assim, trazei-me aqui. O que você vê com essa palavra? É a nossa situação, irmão. Quando você não tem nada, quando não tem jeito, o que você faz? Leva até Jesus. Amém? Jesus fala para nós assim nessa noite, trazei-me aqui. Traz a sua situação aqui. Você é um discípulo de Jesus, você é um seguidor de Jesus, você é um servo de Jesus, então traz a sua situação até Ele. Ele diz, traz aqui, traz a situação aqui, porque é Ele que pode resolver a nossa causa, Ele que pode nos ajudar, Ele que pode nos socorrer, Ele que é o nosso pastor, como Davi disse, né? O Senhor é o meu pastor. Não tem jeito, não dá para você fazer, leva até Jesus, amém? Leva para quem pode. Aí outra palavra da internet, né? Quem não tem as manhas, não entra não, né? Então, não dá para você não, filho? Leva para quem sabe. No nosso caso, quem sabe é Jesus, amém? Quem sabe é Jesus. É igual na igreja, a igreja é dotada de dons e talentos. Dons e talentos. Vê uns pregam, outros cantam, não sei o quê. Aí tem uns que faz uma coisa, que faz outra quando tem uma igreja grande, né? Tem pedreiro, tem pintor, tem não sei o quê, tem não sei o que lá. Né? Então, tem pessoas. Né? Então, a gente tem que levar. Uma vez o meu pastor falou assim com outro irmão, que hoje também é pastor, né? Ali, ele mesmo estava fazendo a casa dele, moçando, a cara tudo top. Aí o pastor falou assim, por que você não chama alguém que sabe fazer, cara? Você vem fazendo um negócio tudo torto, um bolso tudo torto, chama um pedreiro aí para fazer, paga a diária do rapaz aí para embolsar isso aí. Você tem que levar para quem sabe. Aí, o que nós vamos fazer com dois pães e 5 peixes?
Traz aqui que eu vou te mostrar. Amém? O que você vai fazer com essa situação? Leva até Jesus. O que você vai fazer com o que você tem que fazer essa semana? Você tem uma dívida, leva até Jesus, apresenta Jesus. Havia um exército cercando Israel, sitiando Israel. E o sem vergonha, o afrontador falou assim, ó, o Deus de vocês não existe, não vale nada, não é maior do que o nosso Deus, e eu vou acabar com Israel. E mandou a carta para Ezequias. Ezequias pegou a carta e mostrou para o Senhor, fez isso que Jesus falou, levou o problema dele, a dificuldade dele para o Senhor, porque ele não tinha como sair de Israel e enfrentar aquele exército. Antes do dia amanhecer, o exército já tinha sido desbarateado, baratinado, né? Tinha destruído. O anjo do Senhor numa noite matou não sei quantas mil, e os outros ficou tudo. Um anjo do Senhor. Leva, irmão, para quem pode. Não deu para Ezequias, mas ele tinha o Deus dele. O homem falou que o Deus deles era mais forte, que o Deus de Israel não ia poder livrar eles da mão dele. E nós sabemos que operando Deus, quem impedirá, irmão? Se o nosso Deus colocar a mão, não tem jeito. Você nem está vendo isso aí acontecendo no Brasil, na política. Não tem jeito. Se é da vontade de Deus que o Brasil tenha esse período agora de restauração, de conservadorismo, porque estava acabando tudo, está acabando com a família, estava uma nojeira tremenda. E se Deus estiver levantando, se esse mover de Deus, irmão, pode juntar juiz, quem quiser, plantar bananeira, que não vai ter jeito. Amém? Amém. Porque se Deus estiver operando na sua vida, por isso que crente não tem medo de macumba, não tem medo de feitiçaria, porque ele sabe, conhece o Deus que ele serve. Porque se eu tiver medo de macumba, não posso sair da igreja, filho. Botaram a arca da aliança de frente de Dagon, lá os filisteus, Dagon, pá, caiu. Teimaram, levantaram ele de novo. Levanta aí, meu filho, vai ficar caindo à toa. Eles acharam que era à toa. No outro dia caiu, quebrou a cabeça, quebrou tudo. Aí não botou para levantar mais ele. Aí o filisteu, melhor entregar essa arca para o judeu. Não dá não. Hã? Porque para quem Deus protege, protege. Para quem Deus consome, consome. É amor, mas também é fogo consumidor. Amém. E Jesus vai trazer a mim, e ele diz assim, ó, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, olha só, o que Deus fez? Mandou assentar sobre a erva. O que isso fala para nós? Quando Jesus é maravilhoso. Quando ele ressuscita, e ele passa pelas paredes, ele chega aos discípulos, tudo acuado, com medo. Jesus entra e fala assim, a minha paz vos dou, a paz seja convosco. Senta todo mundo, sentar fala de paz, senta aí, está todo mundo preocupado, está não sei o quê, meu irmão, senta e espera no Senhor. Isso fala de esperar, esse sentar fala para nós de esperar em Deus, de esperar no mover dele, de esperar na vontade dele. Tem coisa que nós temos que fazer, não vai confundir isso com ser preguiçoso, achar que não, agora eu vou viver do reino. Não sei se ainda tem isso ainda aí. Tinha uns camaradas aí que achou que ia viver do reino, ficar pegando cesta básica numa igreja, noutra igreja, e não queria trabalhar, não ia trabalhar mais não. Na nova vida não vem, porque Paulo diz que quem não trabalha não come. Se você não trabalha, aí você tem que entender. Se você não trabalha, porque não tem emprego, porque você estava empregado, proteção à causa, né? Ou ficou doente, perdeu, né, aconteceu um incidente, a igreja vai te ajudar, você não vai passar fome não. Agora, porque não gosta de trabalhar, porque não quer catar uma latinha, aí tu passa na rodoviária assim, uma mulher nova foi lá, arruma um neném, e depois fica sentado lá, a mulher vai ficar sentada lá pedindo para as pessoas. Aí quer dizer, expõe a garotinha fica ali expondo coisa. Tem uma que anda aqui em Pedro, já vai dizer, irmão, essa eu até admiro que ela trabalha. Até a filhinha dela, eu até achava que a mulher não tem tempo de achar talvez, né? Mas ela está trabalhando. É diferente da menininha ficar lá na rodoviária,
para mostrar que está precisando e tal, ele está brincando. Aí essa outra trabalha. Não sei se ela me conheceu, porque na noite de Natal ela estava catando latinha e eu passei e dei uma ajuda a ela, sabe? Parei o carro, chamei ela, eu já vinha olhando dentro dela há algum tempo. Até não conversei com ela ainda direito para ver se eu conseguia ajudar ela melhor. Tem uma menininha, fica catando lixo. Tem uma menina loirinha, uma mulher moreninha, fica uma menina loirinha, até meia loirinha. Nossa, uma mulher não é velha não, mas ela trabalha, ela fica catando garrafa, lixo, entendeu? Para correr atrás. Trazei-me aqui, tendo mandado a multidão se assentar, ou seja, espera, descansa. Senta aí. E ele tomou os pães e os 2 peixes, ao contrário, 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Olha só, ele sendo Deus, sendo Jesus é Deus, ele aqui estava como homem, mas ele sendo Deus, e Paulo diz que ele abriu mão, né? Está indo assim, abriu mão da sua glória, né? E semelhante ao homem. E então, ele fala com Deus, ele olha o céu para fazer aquele milagre. Às vezes, nós precisamos buscar a Deus para fazer alguma coisa. Jesus traz a mim, ó, e nisso que ele faz essa atitude aqui, ó, traz a mim e ele leva ao Pai. Amém? O poderoso está lá. O soberano está lá. Jesus estava como homem para pagar o preço, mas o Altíssimo está lá. E também Jesus mostra sempre submissão ao Pai. Ele fala assim, ó, eu vim fazer a vontade do Pai. E ele vai assim, ó, e partindo os pães, né, depois de abençoar, partindo os pães, ó, deu aos discípulos e os discípulos à multidão. Por que tem pastor? Por que tem igreja? Porque o partir do pão, o Senhor entrega o discípulo e o discípulo à multidão. Amém? Deus levanta, Deus pega os homens deles, né, os sacerdotes, sacerdotismo, para levar o pão. Amém? A bênção é o que está sendo feito aqui nessa noite. O pão, quem abençoa o Senhor. O discípulo só serve o pão, como eu estou fazendo aqui nessa noite. Ele pegou, olha só, ele fez um milagre daquele. Talvez pessoas vão pensar até que foi o discípulo que fez. Mas não foi Deus, foi Jesus. Mas ele botou na mão do discípulo. Deus bota o milagre na nossa mão. Amém? Deus coloca o milagre para nós abençoar. Deus abençoa a nossa vida para nós abençoar o próximo, abençoar o irmão, abençoar a igreja. Porque toda a obra de Deus se resume em sermos uma bênção. Como Deus disse a Abraão, sempre tem dito isso. Abraão, ser tu uma bênção. Então, se tu é chamado para ser abençoado, só quer ser abençoado, meu irmão. Tem pessoa na igreja que quer ser abençoado, mas não quer ser uma bênção. E nós temos que começar a ser uma bênção. O propósito do reino de Deus é você abençoar primeiro. É dando que se recebe, ou seja, você primeiro ser uma bênção. Você não tinha quase nada, não, você dividiu. Você vai ver que não vai fazer falta para você e ainda vai duplicar aquele negócio aí. Amém? Por quê? Porque você está sendo uma bênção. Como que você quer ser um crente abençoado? Tem pessoas que eu quero ser um cristão abençoado, né? Tem as coisas. Não é isso que fala que somos abençoados. O abençoado é aquele que é uma bênção. Nós temos que ser uma bênção para o nosso irmão, para o nosso próximo. Amém? Esse é o chamado cristão. É encerrar. E ele fala assim, ó, e comeram todos, saciaram-se, levantaram 2 pedaços, né? Comeram todos e saciaram. E levantaram dos pedaços que sobejaram, ou seja, que sobraram, 12 alcofas cheias, ou seja, um cesto cheio. Aí é o que eu estou falando, tá vendo? Quando Deus faz,
Ele faz para sobreviver. Amém? Deus pegou os pães que o discípulo tinha e abençoou, alimentou ali umas 15 mil pessoas, né? Que ele fala assim, ó, e dos que comeram foram 5 mil homens, além das mulheres e crianças. Como mulheres sempre é mais criança também, naquela época o casal 5 tinha mais de 3 filhos, 4 ou 5. A Bíblia até fala que o cara que enche a aljava é aquele negócio que carrega flechas, cabia 5 flechas. Aí o cara fala que enche a sua aljava, 5 filhos, fala que ele não vai ter que se envergonhar, porque naquela época, quando você tinha 5 filhos homens, você praticamente tinha um mini exército. E é verdade, o homem, meu irmão, é um trator, o homem é a força. Eu sei disso porque eu fui criado sem irmão, eu tive que tirar sozinho na rua, sem pai, sem irmão, sem nada. Mas eu observo que eu tinha amigos que tinham irmão, que não tinha dificuldade na rua. Não era arrumava quase briga. Aí parece que eu que era briguento, mas não era. É porque eu não tinha ninguém que ia bater em mim. E aí dava problema. Eu furava um, rasgava o outro, metia o paulada no outro, me dava o meu jeito. Mas esses colegas meus, eu via que não tinha briga. Por quê? Porque tinha pai, tinha irmão. Às vezes eu vejo esses professores fazer essas bobagens aí, ó, com o aluno. Esse camarada é doido. Ele deve saber já que o aluno não tem pai, não tem irmão. Por que você faz aquilo com a minha filha? Eu vou na escola. Bateu nela, agrediu? Não, que negócio é esse? Não é assim que funciona. Então, o camarada que tinha uns 5 filhos homens em casa, lembra de jogo dos filhos de Jacó? 12, o camarada pegou a irmã dele, eles não perdoaram. Jacó falou, deixa isso quieto, ele não teve jeito. Mataram o cara. Não agradou a Deus, né? Mas eles eram um exército, eram 12. E aí, ele vai assim, ó. E comeram todos e saciaram e levantaram. Então isso fala do quê? Que Deus opera com prosperidade, com produtividade. E os que comeram foram muitos. Olha só que milagre tremendo, umas 15 mil pessoas. E aí, nessa situação, muitos não viram, porque não tinham que ir a pé, né? Jesus levou o barco, tem que ir a pé atrás de Jesus. Alguns até devem ter achado que Jesus estava esnobando, foi para lá, não deu bola para a gente. Às vezes Jesus vai para lá para ver o nosso empenho, o nosso esforço, amém? Mas ele está nos aguardando, como ele disse a Pedro, você vai me negar, Pedro, 3 vezes. Mas quando ele ressuscitou, fala com Pedro que eu estou indo para Galiléia, fala com os discípulos e a Pedro, eu vou na frente deles. Ó, aí você pensa que Jesus te abandonou, na verdade ele já está à nossa frente, cuidando, abrindo o caminho, quebrando barreira. As pessoas não sabiam nem o que ia comer. Eles pensaram que só ia ter o alimento espiritual, só a palavra, mas comer pão, peixe. Pãozinho com peixe bom, né? Já viu que uma sardinhazinha dentro do pão? É bom, eu gosto. Se eu for fazer um café lá que tá bem, vamos ficar de pé. Agora fica o camarada só quer comer churrasco. Deus é bom. Santo Deus, nós te louvamos, ó Pai.